Hora daquele papo de respeito, viu? Eu conversei com ele, Guilherme Martins, CMO da Diageo, no nosso quadro Experience Leaders. Olha, a gente começa mais um Experience Leaders hoje diretamente do escritório aqui da Diageo em São Paulo, que aliás, nosso cenário está assim muito florido e eu tenho o prazer hoje de conversar com ele, Guilherme Martins, ele que é CMO da Diageo, vai conversar um pouquinho com a gente. Primeiro, obrigado por nos receber aqui, viu? Muito bem. E olha, gostei, viu? Muito bem servido aqui. Muito bem servido. Aliás, a gente está falando de um portfólio muito versátil, né? São marcas diferentes, públicos diferentes também que vocês falam, gerações diferentes. Como é que é falar com tanta gente diferente sem perder essa identidade? Como é que é liderar, né, um portfólio tão diverso, Gui? Nunca o cenário de consumo, né, e das pessoas ficou tão diverso. É muito mais difícil hoje em dia você conseguir fazer aquela segmentação onde você tem poucos segmentos, ficou muito pulverizado. Então, quando a gente tem um portfólio de marcas, um portfólio de líquidos, um potencial de inovação que a gente consegue atender uma diversidade grande, vira muito complementar. O portfólio da Diageo, quando a gente entende o potencial do consumidor, é uma mescla muito única, né? O status do whisky, a versatilidade da vodka, o hype do gin, a conveniência dos produtos prontos para beber. Dificilmente uma outra indústria consegue navegar, né, de um ponto mais alto até de uma acessibilidade maior como a gente consegue aqui. Então é uma vantagem, mas também uma oportunidade muito grande para o portfólio da Diageo servir os consumidores brasileiros. Você trabalhava muito com tequila lá no México, não é isso? É. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência internacional para a gente, como é que você aplica ela aqui no Brasil. Eu estou há quase 10 anos na Diageo. Posso te dizer que os últimos 10 anos foram um período de maior transformação no hábito do consumidor brasileiro e na relação dele com as nossas categorias. Essa experiência minha internacional foi muito interessante para eu entender de outros mercados, né? Quando você está numa posição global, é legal você ver a diferença de cada uma das geografias. O mercado de bebidas, ele está em diferentes estágios. Então, você entender como é que está nos Estados Unidos, onde a penetração de destilados ela é muito comparada à penetração de cerveja e de vinho, você consegue ver o que o Brasil pode ser. Então, essa minha experiência, eu consigo entender de hábitos e comportamentos que talvez a gente está incipiente aqui um pouco no Brasil, que a gente pode acelerar. É o que eu tento agora implementar aqui para a gente acelerar esse patamar e essa relação do consumidor querer beber melhor. Ver também que a geração Z, existe uma conversa de que elas bebem menos, não é isso? Elas buscam aí um lifestyle mais saudável, então você acha que isso realmente acontece? O que a gente enxerga? Que nos últimos 5 anos tiveram 20% de crescimento do número de bebedores de álcool. Só que essa galera entra dentro da categoria com consumo per capita menor do que as últimas gerações. Então elas consomem menos, mas tem mais pessoas entrando na categoria. Que é justamente esse hábito de moderação, eles já entram mais moderados, né? Não é que essa galera acordou e falou assim, eu não quero festejar da forma como as outras gerações festejaram. Isso foi intencional, né? A própria indústria vem ensinando ao longo do tempo como beber melhor, né? Que o legal não é o exagero, o legal é você saber beber, né? Você saber equilibrar. O que eu acredito como marqueteiro é que o excesso é ruim, a ausência é ruim. A tecnologia veio aqui para ajudar, mas se eu uso a tecnologia, né, e num momento como hoje, eu acho que as pessoas nunca tiveram tão próximo de quem está distante e nunca tiveram tão longe de quem está perto. Isso também não é legal. Então eu vejo a tendência macro como uma moderação, não só em bebida, como uma tendência que as marcas têm que abraçar e têm que ajudar a sociedade a evoluir. A gente vê o boom aí dessas bebidas prontas, mas também tem as bebidas não alcoólicas também, né?
Queria que você contasse pra gente como é que vocês estão trabalhando isso. Acho que o ponto principal é entender do hábito do consumidor, que volta para o ponto lá da moderação. A moderação combinada com a conveniência, como eu te falei, esse público mais jovem, eles buscam algo mais fácil, que não tenha tanta fricção e que tenha um sabor. Então a conveniência, ela surfa essa onda, né? É um produto já de menor teor alcoólico, ele é um produto que traz aquele controle, porque o consumidor sabe o que ele está consumindo, está na lata, ou está na garrafinha, então traz esse controle para ele também. Então essa categoria de prontos para beber nunca teve num momento tão bom. E sobre não alcoólicos, o que eu posso te dizer é que o consumidor ele está buscando a escolha, dependendo da ocasião, se ele vai querer tomar um drink com mais álcool, com menos álcool ou com sem álcool. Então não é só essa coisa extremista de tem ou não tem. Eu estava observando ali, ó, Bossa Nova. Uma coisa bem brasileira, né? Vocês têm essa preocupação também de adaptar isso, trazer um pouco da identidade brasileira nos produtos de vocês? Como é que o global enxerga isso? Primeiro que o Brasil é um consumidor super engajado. Então tudo que a gente gera conversa aqui no Brasil, isso impacta no mundo inteiro. Número 1. Depois, tudo que está acontecendo no mundo, nesse contexto mundial, de lidar mais com a volatilidade, de lidar mais com essas mudanças que estão acontecendo no mundo, o brasileiro e o latino-americano lida com isso, a gente sabe passar por esse mundo maluco, né? Porque isso é uma opção do latino-americano. Esse estilo de vida do brasileiro, né? Não sei se vocês estão vendo, mas o Brasil Core tá virando um objeto de desejo. Então, esse lifestyle brasileiro que ressoa muito com esse ritmo suave, de você saber levar, isso tá virando muito aspiracional. Então isso faz duas coisas legais aqui para o time do Brasil, falando da Diageo especificamente. Uma, a gente tem uma voz muito maior na mesa para criar as nossas campanhas, até criar inovações específicas para o Brasil. O Bossa, ele é esse exemplo, né? Então o que é o Bossa Nova? Bossa Nova é uma nova forma de beber gin, né? Então a marca Tanqueray, que é uma marca ícone de gin internacional, olhando para o Brasil, e qual foi a grande inspiração? A gente quer colocar num drink esse ritmo de ser carioca, essa coisa legal de botar o pé na areia, de ir pra praia no final do dia, de tomar o pós-praia, né? Essa coisa desse sentimento pós-praia. Então ele é uma bebida que ele tem o sabor de goiaba com capim-limão. Tem um cheirinho maravilhoso que eu abri antes da gente Ele começar a é o drink gravar. que chama Bossa Sour. Ele não é para ser um gin tônica, então não é para tomar com tônica. E tem esse sabor do Rio, né? Que não dá nem para explicar. Que é muito A brasileiro. gente lançou no Rio de Janeiro, ficou um ano no Rio, e agora a gente se prepara para entrar em São Paulo e em outras praças aqui do Brasil. Bom, a gente vai interromper agora esse papo, lembrando que em breve vocês vão ver a segunda parte dessa conversa super inspiradora com Guilherme Martins, CMO da Diageo, aqui no Experience Leaders.